Olá, pessoal. Nossa aula de geografia. Nós vamos estudar a página 102, a página 105. Abram na página 102 e acompanhe a explicação comigo. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre o relevo. Vamos acompanhar o texto? A superfície da Terra apresenta diferentes formas. O conjunto dessas formas constitui o relevo. As formas do relevo que vemos hoje na superfície terrestre levaram milhares ou milhões de anos para se formar e estão sempre em transformação pela ação dos agentes modificadores do relevo. A água da chuva, dos rios e mares e o vento, por exemplo. Os agentes modificadores desgastam as formas de relevo e transportam materiais como areia, cascalho, de um local para o outro. Assim, sofrem alterações tanto o local de onde são retirados esses materiais, como o local em que são depositados. O que ele está dizendo aqui para a gente até agora? Ele está dizendo que o relevo é transformado pela ação dos agentes modificadores. E aí ele disse que os agentes modificadores são água de chuva, água dos rios, água dos mares e o próprio vento. Né? Existem outros agentes modificadores, mas esses são os principais que o livro trouxe para a gente. E ele diz que quando esses agentes modificadores, que é a própria natureza, eles alteram esse relevo ou eles movimentam a areia de um lugar para o outro, ele vai alterar o relevo. Altera de onde tirou e altera também onde colocou. Continuando o texto aqui no terceiro parágrafo. A água dos rios, por exemplo, desgasta os terrenos por onde passa. Parte do solo retirado das margens pela ação da água e outros materiais trazidos pelas enxurradas acumulam-se no fundo do rio, tornando-o mais raso. E, em consequência, nos períodos de muita chuva, o nível da água pode subir rapidamente, provocando inundações. Por isso é importante manter a vegetação das margens dos rios, para que esses desgastes sejam menor. Mas será que apenas os elementos naturais transformam o relevo? Olha a pergunta que o livro faz para a gente. Será que só esses agentes que transformam o relevo? Ou existem outras situações que fazem com que esse relevo seja transformado? Vamos continuar a leitura para descobrir. Além dos elementos naturais, os seres humanos também podem ser agentes modificadores do relevo. Ao interferir nos terrenos para construir casas, viadutos, túneis ou para tornar a superfície plana, por exemplo, e ao retirar a vegetação das margens de rios e de encostas. Os seres humanos contribuem para a alteração do relevo. Nem sempre essas interferências têm consequências negativas, como mostrado na fotografia ao lado. Então, o que nós temos aqui nessa fotografia? Vista aérea de deslizamento de terra em encosta no município de Mairiporã, em São Paulo. Quando a cobertura vegetal das encostas de morros e serras é retirada, essas áreas ficam mais sujeitas a deslizamento de terra. Então, aqui o relevo se transformou. Por quê? Porque aí provavelmente era uma área de morro e aí as pessoas começaram a construir suas moradias. Muitas vezes, gente, isso acontece por falta de lugar para morar. E as pessoas começam a invadir esses terrenos que ficam nos morros e começam a construir suas casas. Só que o que acontece é que se acontecer uma chuva muito forte e acontecer uma enxurrada, possivelmente esse solo ele vai deslizar e muitas vezes acontecem grandes tragédias por isso, né? Nesse deslizamento, essas casas caem e as pessoas têm um grande risco de morrerem. Na página 103, nós temos aí as formas de relevo. Observe o mapa. Observe abaixo o mapa do relevo do Brasil. Gente, eu peço que vocês analisem no livro de vocês, que fica melhor para ser visualizado, tá? Nós temos aqui o mapa do Brasil e temos várias cores. Vamos olhar aqui na legenda o que cada cor significa. Nós temos aqui essa corzinha que parece um begezinho, né? É Planalto. Então, onde tem essa cor no mapa, você tem um relevo Planalto. Esse azulzinho, eu não sei se no livro de vocês está azul ou está lilás, aqui para mim eu estou vendo azul.
são planícies. O que são planícies? São terrenos retos, né? Terrenos que estão ao nível do mar. O planalto ele é um terreno reto, mas está acima do nível do mar. É como se fosse uma montanha, e em cima daquela montanha é reto. Aí a gente chama de planalto. E a planície, ela também é reta, mas ela está ao nível do mar. De verde nós temos depressão, então toda essa parte do mapa pintado de verde é depressão, ou seja, está no nível abaixo do mar. E nós temos dois tipos de linha. A linha que delimita o limite entre países, ó, são essas linhas aqui, e essa outra linha que são os limites entre os estados. E aí vocês têm aí 3 questões para responder. Questão de número 1, de acordo com o mapa, quais formas de relevo existem no Brasil? Gente, de acordo com o mapa, são esses coloridos aí. 2, quais dessas formas predominam no Brasil? Qual é a cor que aparece em maior quantidade? São 2. Vocês vão olhar as 2 cores que aparecem em maior quantidade, né? E em maior tamanho no mapa, porque está pintado, né? Então, vocês vão responder a questão de número 2. E questão de número 3. Quais formas de relevo existem na unidade da federação em que você mora? Nós moramos aqui no Rio Grande do Norte, onde está escrito aqui, ó, RN. Quais são as formas de relevo que aparecem aqui? Página 104. Questão de número 4. Conheça, no quadro abaixo, as principais formas de relevo que existem no mundo. Depois, veja as fotografias da página seguinte e anote, nos quadrinhos junto a elas, a letra referente a cada forma de relevo retratada. E aqui você tem as formas de relevo e a explicação. Letra A, montanha. É uma grande elevação da superfície terrestre com muitos altos e baixos, relevo bastante acidentado. Geralmente apresenta encostas bem inclinadas. Muitas montanhas têm altitudes tão elevadas que seus topos permanecem cobertos de neve. Os grandes agrupamentos de montanhas da Terra recebem o nome de cadeias ou cordilheiras. Os principais são Cordilheira dos Andes, na América do Sul, Montanhas Rochosas, na América do Norte, Cadeia do Atlas, na África, Alpes, na Europa, Cordilheira do Himalaia, na Ásia. No Brasil, não há cadeias de montanhas. Letra B. Aqui nós temos outra forma de relevo, que é o planalto. Forma de relevo geralmente elevada. Sua principal característica é o intenso processo de desgaste, isto é, a retirada de materiais pelos agentes modificadores do relevo, a água dos rios, da chuva, do vento, por exemplo. Os planaltos podem apresentar morros, serras e elevações de topo plano, que recebem o nome de chapadas. Nas chapadas, os paredões laterais são quase verticais e são chamados de escarpas. Os planaltos, assim como as depressões, ocupam boa parte do território brasileiro, como você pode perceber no mapa da página anterior. Aqui ele acaba dando a resposta de uma das questões da página anterior. Letra C, planície. Área que tem a superfície geralmente plana, onde se acumulam materiais transportados pelos agentes modificadores do relevo. No Brasil, as planícies estendem-se às margens do rio, sobretudo aqueles de grande extensão e também nos litorais, nas praias. E letra D, nós temos depressão, parte mais baixa em relação às formas de relevo que estão à sua volta. Pode apresentar pequena inclinação e sofrer processo de desgaste, de retirada de materiais. Esses materiais são transportados pelos rios e levados para planícies ou mares. E na nossa última página de hoje é onde está o exercício, na questão 105. Vocês vão olhar que cada imagem dessa tem um quadradinho aqui em cima, que é onde vocês vão colocar A, B, C ou D. Por quê? Porque vocês vão olhar as características dessas imagens e dizer se se trata de montanha, planalto, planície ou depressão. Se lá na imagem você achar que é uma montanha, você vai escrever no quadradinho letra A. Se você achar que é um planalto, você vai escrever no quadradinho letra B. Se você achar que é planície, letra C. E se você achar que é uma depressão, letra D. Vocês vão analisar bem todas essas características aqui
vão observar cada foto e vão dizer se é planalto, planície, depressão, certo, gente? Questão de número 5. Você identifica alguma dessas formas de relevo no município onde mora? Quais? Então, aqui em Natal, onde nós moramos, vocês acham que se tratam desse relevo? Desse aqui, esse outro ou esse? Eu não posso nem dizer o nome. E aí, o que você acha que é parecido com a nossa cidade? Vocês vão responder a questão de número 5. Nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.